Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. E hoje a gente tem mais um episódio homenageando pessoas que são altamente relevantes na psiquiatria e na saúde mental brasileira, pessoas que eu admiro e que tiveram um impacto grande na minha carreira, na minha vida. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o professor Dr. Quirino Cordeiro Júnior. Tudo bem, Quirino? Tudo bom, Elson? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pelo honroso convite de estar aqui com você, com o seu público, para essa conversa. Não, bom demais. Enfim, Dr. Quirino é psiquiatra, médico formado pela USP, que fez residência na USP, doutorado na USP com sanduíche no King's College, não é isso? É isso. E com a carreira de pesquisa vasta, depois foi professor da Santa Casa, é atualmente chefe do departamento de psiquiatria, é professor da Escola Paulista de Medicina, do departamento de psiquiatria, e com um olhar, assim, na trajetória, todo voltado para a atenção pública de saúde, né, para o serviço público. Então foi diretor de serviço, inclusive diretor do hospital que eu atualmente sou diretor, né? Isso. O CAISM Vila Mariana, e atuação no governo federal, na Secretaria Nacional de Combate às Drogas, e antes disso também como coordenador de saúde mental. Que estrada, hein, Quirino? Circulei bastante. Circulei bastante. Cara, eu sempre te admirei, assim, a sua capacidade produtiva, assim, né? Tanto, fazendo muitas coisas e fazendo bem, né, cara? E com olhar para o público, né? Isso é algo, assim, que é admirável. E no contexto de hoje em dia, as pessoas até têm dificuldade de entender, né? Não sei se você concorda. Porque hoje é a cultura a minha startup, o meu negócio, vou fazer um produto aqui de milhões e vou vender. E essa preocupação com o que é mais coletivo fica em segundo plano, né? A minha carreira foi sempre voltado para as ações coletivas, para saúde pública, para a universidade, para gestão de serviços. E é interessante, eu nunca tive um negócio meu interessante, não sei se isso é bom ou ruim, talvez seja ruim para mim, mas o fato é esse, é que a minha carreira sempre seguiu esse rumo que você acabou de falar. Eu sempre tive interesse, né, desde cedo, desde que eu estava na faculdade, por ações que pudessem atingir mais pessoas, né? E eu acabei encontrando isso ao longo da minha carreira dentro da universidade, mas principalmente quando comecei a trabalhar com gestão, né? Inicialmente com gestão de serviços, serviços obviamente na área de psiquiatria, de saúde mental, e depois isso acabou se ampliando quando eu tive uma passagem pelo governo federal, fiquei 6 anos no governo federal, e aí sim, né, que quando você trabalha com políticas públicas, com gestão pública, aí sim você tem a oportunidade de que as suas ações, que o seu trabalho consiga efetivamente atingir o maior número de pessoas. Então eu sempre me encantei por isso, né, assim, tentar ajudar o maior número de pessoas com o trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. E como é que você acha que isso surgiu, assim, Quirino? Porque, não sei, é difícil, né? Você ter alguém que dedicou, sei lá, ou se você quisesse, você seria, seria altamente bem sucedido no mercado privado, sei lá, seu consultório bombando, tudo isso, assim. Como é que você acha que surgiu isso, assim, esse interesse? Alguma coisa mais antiga que a faculdade de medicina? Quando você era um jovem mancebo lá em... Onde é que é mesmo que você Lá em Garça, interior de São Paulo. Lá em Garça. É interessante isso. Eu desde pequeno, sempre me interessei por política. E quando entrei na faculdade de medicina, eu encarava, né, a medicina como
uma maneira de ajudar as pessoas, mas insisto, né, assim, ajudar as pessoas de um jeito mais amplo, mais macro, né? E é claro que isso daí acaba entrando em alinhamento com uma cosmovisão de mundo, né? O jeito que eu encaro as coisas, o jeito que eu vivo e vivencio as coisas. Eu, de fato, acredito mesmo que as pessoas precisam trabalhar para tentar construir coisas em benefício de todos, né? Eu acho que só assim que a gente consegue caminhar. Não que pessoas que estão no mercado privado sim, não estejam produzindo, pessoas, super enfim, ajuda, né? É óbvio, né? Entretanto, o que acabou acontecendo comigo é que eu acabei enveredando por um outro tipo de carreira, né? Inicialmente, mais focado nas questões acadêmicas, mas aí por conta do meu interesse por política e de ações mais coletivas, eu comecei a buscar fazer essa junção, né, da academia, da ciência, com ações dentro da política, né, em especial dentro das políticas públicas. E quando eu comecei a trabalhar com gestão de serviços de saúde, isso ficou para mim mais forte, né? Foi justamente trabalhando com gestão de serviços de saúde, comecei na Santa Casa, né? Comecei mais especificamente lá no Hospital do Juqueri, lá em Franco da Rocha. Foi minha primeira experiência na área de gestão, né? De gestão de serviços, pela Santa Casa. E aí lá eu comecei a ter a oportunidade de fazer essa junção, né, da academia, já que na época, além de ser gestor daquele serviço, né, daquela unidade de saúde, eu era também professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, vinha construindo, né, um background acadêmico, científico, e eu acabei buscando fazer essa junção, ou seja, de fazer gestão, né, gestão de um serviço público, mas tentando me valer das informações que a ciência produzia, para que pudesse, né, nesse trabalho, realizar ações baseadas em evidências científicas, buscando as melhores práticas, né, na área de gestão e na área de assistência, por consequência, aos pacientes. E isso daí acabou, enfim, crescendo, né? Minha carreira começou a tomar esse rumo. Depois lá do Juqueri, lá depois do Franco da Rocha, eu tive a oportunidade de ir para o CAISM, né, onde hoje você é o diretor, e dirige lá tão bem. Eu fiquei como diretor do CAISM durante 6 anos. Na época, o CAISM era a sede do Departamento de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo. Eu fiquei lá durante 6 anos, e aí lá, então, eu pude dar mais potência aí para essa ação, né, para esse trabalho, buscando justamente fazer essa ponte, né, estreitar esses dois campos que eu acho que precisam andar sempre de mãos dadas aí, né, que é a ciência e a gestão de serviços de saúde. Ainda antes de ir para Brasília, eu tive uma outra oportunidade de trabalhar com gestão de serviços. Fui diretor lá do Hospital Cantareira, né, que é um hospital que fica na Zona Norte aqui de São Paulo, que na época estava sob gestão da SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. E aí, naquela época, tinha um trabalho sendo realizado junto com o Departamento de Psiquiatria da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Na ocasião, eu já estava ligado também à Unifesp como professor afiliado, e para mim foi uma experiência também bastante rica, né, esse tempo que eu fiquei lá no Hospital Cantareira. Então, antes para Brasília, eu vinha trabalhando, né, na área de gestão de serviços de saúde. E aí foi quando, então, aí eu fui para Brasília, e aí
foi uma experiência totalmente diferente, né? Eu imagino surreal, não é não? Foi uma experiência bastante interessante, porque eu vinha, né, na construção da minha carreira justamente fazendo esse trabalho, buscando unir aí a academia com gestão. E quando fui para Brasília, entrou um outro elemento aí que acaba sendo importante também, né, para esse trabalho, que é o elemento da política, né? Então, aí você tenta fazer junção da ciência, da gestão com as questões políticas, enfim, que perpassam, né, enfim, a construção das ações e do trabalho. Então, foi uma experiência muito rica para mim, pelo menos, aí, esses 6 anos aí de Brasília. Ver como é que a salsicha, o que tem nessa salsicha aí que a gente... É isso. que a gente come só os pedacinhos. Mas que loucura. Mas, assim, o objetivo é que a gente possa falar, assim, das coisas que você acredita e que são importantes e que você lutou nesse tempo todo, assim. E aí, você falou da política, que a política tem a política que a gente faz no dia a dia, né? A política é o ser no coletivo, o ser nessa incrível junção de pessoas vivendo no coletivo e tendo que dividir regras e oportunidades que não são infinitas e recursos que não são infinitos. Mas essa política, que é o que a maior parte das pessoas entende como política, de lado dos partidos e tem o fulano de tal e apoiar não sei quem e tal. Me conta, é difícil pra caramba, né? Porque não é o universo do médico normalmente, nem do cientista e por outro lado, sem isso não se consegue que as políticas saiam do papel, né? É isso. Não tem jeito. Quando você tem o objetivo de implementar ações maiores que possam ter um impacto maior na coletividade, não tem como escapar do caminho da política, né? A política ela é extremamente necessária. E foi isso que eu acabei fazendo em Brasília, né? Ou seja, eu fui para Brasília, eu ocupei dois cargos no governo federal em 2 momentos distintos, né? Um no Ministério da Saúde, fui coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde nos anos de 2017, 2018, e depois, em 2019, eu fui para o Ministério da Cidadania. Era uma pasta nova que estava sendo criada no governo federal e e dentro dessa pasta foi criada uma secretaria, né? Foi criada uma estrutura para cuidar especificamente das políticas sobre drogas. Eu fiquei nessa função entre os anos de 2019 e 2022. Então, foram 2 anos no Ministério da Saúde e 4 anos no Ministério da Cidadania. E aí, enfim, eu acabei sempre com essa ideia, né, de fazer ações juntando as questões acadêmicas, as evidências, com a parte de gestão, né, enfim, que eu havia trabalhado em serviços de saúde. Então, quando eu fui para Brasília, eu tinha adquirido uma experiência bastante grande, né, na linha de frente né, da assistência na área de saúde. Então, quando eu fui para Brasília, eu tinha vivenciado na pele né, todos os problemas, dificuldades. Então, além das questões acadêmicas, a experiência de gestão que eu tinha tido, eu também tive a oportunidade de vivenciar mesmo, de fato, na prática, no dia a dia, coisas boas que beneficiavam os pacientes e coisas não tão boas que eventualmente causavam problemas, desassistência, dificuldade de oferta de cuidado para as pessoas. Então, a partir da junção dessas coisas todas foi que eu acabei indo para Brasília e lá, obviamente, é impossível você fazer as coisas acontecerem sem ter um trabalho político, porque é justamente através do trabalho político, do trabalho de
construção de parcerias, de enfrentamento, muitas vezes, é que você consegue fazer com que suas pautas andem, né? Uhum. E o que você diria, assim, que foi o carro-chefe, assim, do que você estava buscando ali no seu tempo? Quando surgiu a possibilidade de ir para Brasília, Elson, foi um momento político também favorável, né? Foi numa troca de governo, né, no âmbito federal, e que alguns movimentos sociais enxergavam nas políticas públicas de saúde mental e de drogas vários pontos que não favoreciam o cuidado apropriado aos pacientes. E foi justamente nessa mudança de gestão no governo federal que esses movimentos sociais começaram a se mexer, né, para tentar fazer valer, né, enfim, as suas ideias, as suas posições. E foi justamente nesse contexto que eu acabei sendo alçado aí, né, ao cargo de coordenador de saúde mental lá no Ministério da Saúde, né. Eu, em certa ocasião, recebi um telefonema de um secretário do Ministério falando, olha, será que você consegue vir para Brasília para uma conversa com o ministro da Saúde, né? Na época era o ministro Ricardo Barros. E eu falei, caramba, mas como assim? Eu falei, mas para quando que é? Para depois de amanhã. Inclusive eu estava lá no João Evangelista quando eu recebi essa ligação. Aí eu falei, quando? Depois de amanhã? Ele falou, depois de amanhã, você consegue estar aqui em Brasília? Eu falei, vou dar um jeito. Vou dar um jeito, mas pode marcar com o ministro que eu vou aí. E aí fui para Brasília, né? Chegando lá, eu tinha, né, cá comigo aí uma ideia do que era preciso fazer, mas essa é uma questão bem interessante, porque uma coisa é você ter uma ideia do que precisa fazer, porque isso daí todo mundo tem, né? Então, você vai conversar com a pessoa, falar, não, acho que tem que ser mais para cá, outro mais para lá. A outra coisa é você conseguir executar a ideia, e justamente nesse mundo da política, porque aí você precisa fazer isso a partir do convencimento de outros atores que são importantes aí nesse cenário. Então você precisa convencer outros atores que o que você está propondo é importante, é viável, efetivamente vai ajudar as pessoas. E alguns atores você não vai ter do seu lado e você vai ter que fazer um enfrentamento. Não tem nem diálogo, né? Você vai ter que fazer um enfrentamento. Então, e esse que é o grande jogo aí da política, né? Ou seja, é você conseguir fazer pontes e conseguir trazer para o seu lado o maior número de atores, né, possível, para que você tenha força para colocar aquilo que você acredita em curso. E também coragem aí para fazer um enfrentamento, e que muitas vezes é um enfrentamento que não é fácil, porque é um jogo bastante duro, né? E por mais que você consiga avançar, por mais que você consiga implementar coisas que você acredita, que você acha que é importante, que o grupo que está com você também acha que é importante, você nunca faz isso passando ileso, né? Então essa é uma questão que precisa ficar bastante claro para aqueles que têm ideia os ingênuos que querem dar para o mesmo caminho, que querem fazer essa loucura, porque é isso, né? Aí você tem a sua ideia, aquilo que você tinha planejado, e de repente aquilo, as questões políticas, assim, vão mudando aquilo, né? Então, olha, isso aqui a gente vai ter que mudar assim, porque senão o ator político tal não vai... E é muito duro, né, cara? Tem que ter um exercício de desprendimento, assim, né? E de visão estratégica que eu acho... Sabe o que é interessante, Nelson? Quando eu fui para Brasília, eu, apesar de estar, né, na academia, trabalhando na área de gestão, mas... eu vivi uma vida bem reservada, né? Sem grandes exposições. Sim. Aí quando eu fui para Brasília, né, quando eu comecei
a me mexer para fazer as primeiras ações, eu já comecei a ser alvo de algumas investidas, né, enfim, de pessoas que não concordavam com o que estava sendo proposto. E aí era interessante, né, porque eu invariavelmente jogava meu nome ali no Google, né, no buscador do Google, Quirino Cordeiro, para tentar ver se algo tinha sido publicado. Muito. Assim, com ataque muito frontal. Então, isso daí acabava me deixando meio receoso, meio inquieto, assim, logo que eu fui para o Brasil. Por quê? Porque é isso, né? Você está acostumado a viver uma vida mais pacata, uma vida mais assim... pacata. E aí, a hora que você vai para a vida pública de fato, né? Passear de chinelão ali no Hortifruti. Caramba, aí já não dá mais, né? Enfim, aí você acaba com suas ações agradando muita gente, mas de certo modo também tem grupos aí que não coadunam com o que você acredita, que você acha que é importante ser executado. E às vezes o embate é um embate bastante duro. Porém, com o passar do tempo, né, com o passar do tempo também, eu continuei com essa mania, né, de vez ou outra jogar o meu nome lá no Google, mas aí já com uma outra perspectiva. Principalmente quando eu fazia alguma ação mais forte, mais contundente, mudanças mais expressivas, aí eu costumava colocar o meu nome no Google justamente para ver se aquele grupo de pessoas não estava se manifestando contra, né? E aí eu tinha a seguinte ideia: bom, se determinado grupo não se manifestar contra, é sinal de que eu estou fazendo não está sendo adequado, eu preciso aprimorar mais. Então, muitas vezes eu usava isso daí até como um parâmetro para ver se o que eu estava fazendo efetivamente estava sendo importante ou não. Porque se determinado grupo não estrilasse ali, eu falava, bom, então... isso daí ainda não está o mais apropriado, preciso aprimorar ainda mais. Você sabe que eu imagino que é uma desensibilização ou um aprendizado, né? Eu lembro que na época que eu estava trabalhando, enfim, onde você atualmente trabalha como diretor do Hub de Cuidados... Como é que é o nome completo do Hub? Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas. E eu circulava muito ali pela área da luz, né, da chamada Cracolândia. Eu vivia angústia, assim, de coisas que eu não sei se você já viveu, assim, mas eu vi algumas vezes algumas ameaças de morte ali. E aí aquilo angustiava e tal, e lá pela terceira eu já fui assim, não, tá tranquilo, tá tranquilo, eu fui acostumando, né? Aí depois de um tempo... onde eu estou agora, percebi que era ameaça não é de morte física, é de morte da sua carreira, da sua reputação, né? E aí eu lembro que a primeira vez que teve alguma coisa assim de mídia social e coisa com repercussão negativa, de maneira um pouco denegrindo, assim, aquilo me mexeu, assim, foi quase análogo à primeira ameaça de morte que eu sofri. Aí depois eu acho que agora... Na verdade... Com uma proporção muito menor do que você viveu, mas eu tô só imaginando, assim. E agora, né, Elson? Então eu fiquei em Brasília essa temporada, fiquei 6 anos lá, e agora eu tô de volta, né, para São Paulo, com as mudanças políticas, né? Então a política é uma questão importante, porque ela permeia, né, as coisas que você vai ter oportunidade de fazer ou não. Esses cargos todos, né, em Brasília, mas também na gestão estadual, gestão pública municipal, são cargos técnicos, mas são cargos técnicos políticos, né, porque é isso, né, existem grupos políticos que têm um entendimento, né, de uma cosmovisão de como as coisas devem acontecer no macro, e na sua área específica, enfim, tem um certo alinhamento com essa macrovisão, né? Então agora teve uma mudança na gestão do governo federal, eu voltei para São Paulo. E voltei para São Paulo e encarei, como você disse aí, uma nova missão, uma missão local agora, né? Que é transformar, né, esse
antigo o serviço, equipamento, né? Transformar um equipamento que tinha um tipo de trabalho, transformar esse equipamento num serviço que passa a ofertar um outro tipo de cuidado, de acesso, né? Enfim, a tratamento. E esse daí também foi um outro desafio importante, né? Só que agora, enfim, para aqueles que querem bater, aí eu já estou tranquilo, o couro já está grosso, então sabe que já não é qualquer coisa que me uma das abala coisas muito, não. Que meu chefe na época falou assim, né? Eu ia lá chorar as pitangas, aí ele bateu nas minhas costas assim, é a surra que engrossa o couro. Eu lá, filha da mãe, queria um pouco mais de apoio. Mas é isso, né? Porque nós, né, que somos psiquiatras, nós temos uma formação que é uma formação diferente dessa, né? Desse caminho que depois eu comecei a trilhar, né? E a gente não está acostumado a apanhar, né? E a gente não está acostumado com enfrentamento, né? Na verdade. Claro que às vezes na academia você tem algumas divergências sobre algumas questões. Um ambiente competitivo e tal, mas... Um ambiente competitivo, mas as repercussões do que acontece dentro da academia então, são repercussões muito menores do que quando você está com uma exposição, né? Como está no governo federal, né? Mexendo em políticas públicas. E como aconteceu quando eu fui para Brasília. Porém, Elson, de verdade, eu tive uma experiência fantástica, assim, né? Foi um período bastante difícil, né? De enfrentamento e de necessidade constante de articulação para fazer as coisas. Mas o que eu me propus a fazer ali, eu acabei consegui entregar as coisas que eu me propus. Tinha como prioridade. E também, né, com o grupo que estava comigo e que me apoiou e que depois se articulou comigo para a realização das ações, pretendi. Então, no Ministério da Saúde, por exemplo, nós mudamos a política nacional de saúde mental, né, com o objetivo de ofertar para os pacientes um cuidado mais ampliado na área de saúde mental. Existia uma ideia que vinha em curso no Brasil já há bastante tempo de que o cuidado para o paciente que padece de transtornos mentais tinha que ser um cuidado necessariamente, obrigatoriamente e exclusivamente em equipamentos, em serviços de base comunitária, né? Que serviços de internação como hospital psiquiátrico, comunidade terapêutica, eram serviços que deveriam ser excluídos, né, da rede de atenção ao cuidado dessas pessoas. E nós mudamos essa concepção. Existia uma ideia de que a rede de cuidado às pessoas com transtornos mentais, dependência química, deveria ser uma rede composta por serviços substitutivos, ou seja, com uma ideia de que um serviço iria substituir o outro, que os serviços de base comunitária, como por exemplo os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, iriam substituir serviços de internação. Nós saímos dessa lógica e passamos a construir uma política pública na lógica de serviços complementares, ou seja, com a ideia de que um serviço não substitui o outro. Se um paciente apresenta um quadro grave de transtorno mental, dependência química, e por conta disso o paciente fica numa situação de risco ou coloca outra pessoa em risco, esse paciente precisa receber o tratamento num ambiente protegido, né? Num ambiente onde que ele possa ser internado, ser cuidado e depois disso ir para um cuidado de base comunitária. Numa ideia de que o cuidado para o paciente tem que acontecer de acordo com as suas reais necessidades. E as reais necessidades do paciente podem mudar com o tempo, ou seja, em determinado momento o paciente pode apresentar um quadro grave, precisar de internação, e depois de um tempo ou outro ele vai estabilizar seu quadro clínico e precisar de um cuidado, um serviço de base comunitária. E todos esses serviços precisam ser ofertados de maneira a dar conta dessas necessidades dos pacientes. Então, essa foi uma mudança bastante substancial, né, na política
na política de saúde mental, que nós implementamos no ano de 2017, publicando a nova Política Nacional de Saúde Mental, e foi um processo bastante interessante, porque eu tinha essa ideia, enfim, de que a gente precisava reorganizar a assistência na área de saúde mental no Brasil, mas como eu disse, né, foi preciso convencer muita gente disso, porque existia uma cultura que vinha no Brasil já há algumas décadas, né? Uma cultura que tinha uma outra concepção de atenção. E para que nós conseguíssemos mudar a política, nós tivemos que convencer, enfrentar, principalmente os gestores de políticas públicas, porque para que nós pudéssemos mudar a política nacional de saúde mental, nós tínhamos que, mas basicamente assim, nós tínhamos que convencer os gestores locais que a mudança era importante. Então, para que a gente tivesse condição de mudar a política, nós tivemos que pactuar essa mudança num órgão colegiado composto por gestores estaduais, gestores municipais. Comissão intergestora tripartite. Que é a CIT. Então, nós tivemos que fazer rodadas e rodadas de reuniões, negociações, para que a gente pudesse, né, convencê-los de que o caminho tinha que ser outro. E esse foi um processo bastante difícil, mas bastante gratificante, né? Porque ao final disso nós conseguimos efetivamente mudar a política, publicar uma decisão, uma resolução da Comissão Intergestores Tripartite do SUS, né, a CIT. Isso daí acabou se transformando depois numa portaria do Ministério da Saúde. E depois de mudar a política, nós conseguimos depois aí, eu fiquei pelo menos mais um ano no Ministério da Saúde executando essa nova política, né? Depois veio o Rafa. Depois veio o Rafael Bernardon. O Rafael Bernardon foi uma figura muito importante, né? Porque o Bernardon, que é um colega nosso e grande amigo, na verdade, além de colega, o Bernardon, ele esteve comigo lá em Brasília, né? Ele era o coordenador adjunto de saúde mental quando nós mudamos a política de saúde mental em 2017. Depois ele até voltou para São Paulo, ficou um tempo aqui, aí retornou para Brasília. E aí, quando ele retornou, já numa outra gestão do governo federal, ele então assumiu a coordenação de saúde mental e pôde dar sequência nessas ações. Mas o que eu quero dizer é que foi um processo bastante complexo, mas bem interessante. Para mim foi muito enriquecedor ter participado dessas discussões todas. O que eu chamei de ver a salsicha sendo feita. Mas... Cara, tem um monte de coisa no que você falou aí, e eu vou querer voltar nisso, mas tem um negócio que me angustia e que eu nunca descobri, vamos ver se você me explica. Eu sou acho que nessas questões assim de colegiados e reuniões do conselho, não sei das quantas, eu sou um pato total, né? Porque toda vez que eu vou, dá uma sensação, cara, mas tá... O que vai ser aprovado já tá todo mundo sabendo aqui, a reunião acabou de começar. Como é que aconteceu isso? Eu tô por fora. Né? E na verdade eu nunca descobri como é que aquilo acontecia. Me explica como é que isso acontecia. Como é que você deixa de ser o pato que eu sou, de que eu não tô sabendo de nada, e de repente eu percebo no momento zero que já tá tudo... O que vai ser decidido já tá decidido. Como é que é isso, cara? É mais ou menos assim. Quando acontece a reunião oficial dos órgãos colegiados, as coisas não necessariamente... E eu tô lá com o meu espírito aventureiro, né? Deixa eu fazer um discurso aqui. As coisas não estão necessariamente decididas, mas elas já estão muito bem encaminhadas. Porque existe um trabalho muito grande que é feito antes das reuniões oficiais. Boa parte das reuniões oficiais, elas acontecem para... E como é que eu faço parte desse trabalho aí? Porque eu sempre tive de fora desse trabalho. Ninguém nunca nem falou comigo. Então, o que eu acho? É essa arte que a gente vai aprendendo com o tempo, né?
Porque é isso, né? Em geral, a hora que você chega para uma grande reunião para decidir uma coisa maior, uma série de encontros menores aconteceram, várias conversas, várias discussões, idas e vindas, isso daí aconteceu. Então, isso daí é bastante comum, né, de se acontecer. Muitas vezes, né, determinado tópico aí numa reunião colegiada é colocado para votação, e todo mundo já sabe, já de antemão, como todos os presentes ali vão votar, vão se manifestar, e muitas vezes um determinado grupo só coloca algo, por exemplo, para ser votado quando tem certeza de que determinado resultado ali vai ser alcançado. Senão, nem põe para votação, né? Então, tudo isso para dizer que o trabalho da política é assim, né? Ou seja, de se construir, né? De se construir as coisas, e isso daí demanda tempo, demanda investimento. Planejamento, né? Tem que se importar com aquela ideia, né? E essa que é a questão, né? Que essa é quase uma arte, né? Que você vai aprendendo aí, ó, ao longo do tempo, como fazer para colocar as coisas para andar, né? Do jeito que você acredita. Que algumas vezes você precisa compor, outras vezes a composição não é possível, como já conversamos aqui, aí o enfrentamento tem que acontecer, porque, enfim, senão você não consegue fazer as coisas caminhar. E perceber, né, dentro dos contextos, quando é hora de fazer alianças, quando é hora de ir para o enfrentamento, isso daí talvez seja uma das coisas mais difíceis. Entretanto, uma das coisas mais importantes, porque se você busca aliança com alguém não confiável, por exemplo, você pode colocar todo o seu plano aí abaixo. Só que não tem um tagzinho, né? Não confiável na testa. E se em contrapartida você vai para o enfrentamento às vezes desnecessário, você pode perder, né, enfim, um grupo, um parceiro que seria muito importante para você na sua caminhada, na sua construção. Então isso é bastante difícil, né, enfim, de perceber e tal, mas esse também é um pouco o gostoso aí da coisa. E essa é uma situação interessante, Nelson, porque falando no gostoso da coisa, que a gente falou de algumas situações que não são tão boas, né, da exposição, do enfrentamento, de muitas vezes ser alvo de algumas ações, quanto que isso às vezes incomoda, traz problemas. A gente falou de coisas boas, né, de quando você consegue efetivamente executar uma ação que você tinha por objetivo fazer aquilo, né? Isso daí dá uma turbinada em você, né? Isso daí é gostoso. E é interessante, né? Porque se você não tomar cuidado, você vai ficando quase que viciado naquilo, né? E é interessante, né? E qual que é a questão, né? E quando você tem metas, objetivos mais concretos, você se envolve com aquilo tudo e muitas vezes não é fácil tirar o pé. Então, por exemplo, quando eu estava ainda no Ministério da Saúde, estava finalizando uma gestão do governo federal, final de 2018, e eu efetivamente não conhecia as pessoas que estavam chegando para a gestão aí de 2019, que ia se iniciar. E eu já estava programando já o meu retorno de Brasília para São Paulo, né? Já estava procurando emprego, estava conversando com as pessoas por aqui, porque, enfim, o governo que estava em 2018 já estava se encerrando, um outro governo começando, e eu conhecia as pessoas que estavam chegando em Brasília naquela ocasião. E aí já estava conversando com a família,
conversando com a esposa, enfim, que já estava se preparando para ter minha presença vai voltar no lar esse novamente. traste, vai voltar. E aí, rapaz, Ferrou. E aí, de repente, surge a oportunidade de ficar em Brasília. Como eu falei, né, nós conseguimos mudar a política nacional de saúde mental e surgiu a oportunidade de permanecer em Brasília para ir trabalhar na política sobre drogas, que na verdade são políticas públicas correlatas, políticas públicas que seguem aí um caminho muito próximo uma da outra. E aí surgiu a oportunidade de ficar em Brasília, né, para esse novo governo que se iniciava ali comecinho de 2019. E aí foi quando eu recebi o convite, então, para sair do Ministério da Saúde e criar essa nova secretaria, né, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que trabalharia na área de redução de demanda de drogas, né, lá no governo federal. É uma secretaria que sairia do Ministério da Justiça para ir para esse novo Ministério da Cidadania. Aí surge essa oportunidade e eu voltei para casa, né? Um dos finais de semana, que minha família ficou aqui em São Paulo nesse período que eu fiquei em Brasília, então, invariavelmente, nos finais de semana eu estava por aqui. E aí fui ter essa conversa com a minha esposa, né? E falei para ela, olha, sabe tudo que a gente estava organizando, tal, preparando meu retorno? Ela, falou, olha, eu acho que eu não vou voltar não, vou ficar mais uma temporada em Brasília. Eu falei, não é possível, como assim? Eu falei, olha, surgiu uma oportunidade agora, estou conversando com um grupo ali de pessoas, tá? Ligado ao novo governo e tem a intenção também de mudar a política nacional sobre drogas, alinhar a política nacional sobre drogas, principalmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas com dependência química, alinhar com as mudanças que nós fizemos na política de saúde mental. E eu falei, caramba, eu fui para Brasília com esse objetivo, né, de mexer nessas coisas, né? Eu falei, caramba... E agora você estava numa posição... E agora surgiu a oportunidade de fazer a coisa que nós fizemos, a política de saúde mental, na política de drogas. Eu falei para ela, eu vou ficar em Brasília mais uma temporada. Porra, olha... Eu tô imaginando aqui, porque eu não sei o quanto que a sua esposa é brava, assim, mas eu tô com dificuldade para sustentar a minha aulinha de baixo, que é uma horinha ali por semana inteira longe de casa, meu Deus. A minha rotina foi essa, né? Mas isso que eu falei para você, né? Quando eu fui para Brasília, eu tinha isso muito, muito claro para mim, né? Eu tinha isso quase como uma missão, assim, né? E aí, como eu falei, você vai ficando muito envolvido com isso tudo, né? E você fica muito mexido com esse jogo. Porque, além de tudo, né? A política acaba muitas vezes se parecendo com jogo, né? E você vai jogando ali, buscando fazer com que... O seu objetivo concreto. Com que as suas posições avancem, né? E aí é isso, né? Quando você avança uma casa nessa batalha aí, quando você avança uma casa, o seu cérebro é encharcado de dopamina. Mas aí quando você não avança também, aí você fica mal. Aí você fica mal, aí você fica bravo. Mas o ficar mal também vicia, né? E aí você quer, enfim, jogar outra vez, porque, caramba, tem que recuperar o prejuízo. Não aceito esse cenário, eu quero um outro cenário. Então, aí você é tomado por esse jogo da política. Então, o cenário ele vai ficando mais complexo e você vai ficando cada vez mais envolvido com tudo isso, né? Então, você que vai para lá, né? Foi o meu caso, com uma missão, com uma ideia muito clara, né? Do que era necessário mudar e por que era necessário mudar, como eu falei, né? Além de me basear nas questões acadêmicas, nas questões científicas, eu tive uma experiência bastante robusta, né, antes de ir para Brasília, né, na área
assistencial, na área de gestão. Então, eu vivi na pele todas essas necessidades, esses problemas todos. E sabia que era importante realizar essas mudanças. Então, quando eu fui para Brasília, eu fui realmente imbuído desse espírito de mudança, né? E aí você chega lá e você acaba se envolvendo com tudo isso. E quando eu fui para Brasília, Elson, eu realmente interrompi essas outras áreas da minha carreira, ou seja, carreira acadêmica, carreira de gestão de serviços, tudo isso daí é duro, né? Parado. Houve um gap, um intervalo na minha carreira, que inclusive eu estou retomando depois que voltei de Brasília, né? Mas, enfim, o fato é que eu acabei me dedicando integralmente, exclusivamente, nesses 6 anos, a essas ações do governo federal. E aí agora eu estou vivendo uma outra realidade, que é voltar, né? Que é uma outra... que é um outro capítulo aí, né, dessa história toda, né? Não, e aí, assim, eu acho que talvez um ponto crucial da gente falar é essa mudança de política que você liderou, mas até para contextualizar o que eu queria focar, minha sensação na minha relação com o governo, coisa assim, é que as coisas são movidas, assim, por 2 fatores: a inércia e a falta de verba. Não sei se você tem uma experiência semelhante. As dificuldades, elas são maiores do que as facilidades. Tá horrível isso aqui. Tá horrível. Pode acreditar. Todo mundo concorda que tá horrível, mas a inércia impera. Eu tenho uma história interessante sobre isso, Elson. Eu participei, né, na gestão do Ministério da Saúde com o ministro Ricardo Barros. O ministro Ricardo Barros, ele, na minha opinião, ele fez uma gestão no Ministério da Saúde de excelência, né? Ele era um ótimo gestor, né? E ele era um camarada inquieto. Ele via problemas e ele queria mexer, ele queria mudar. Então, ele mudou várias coisas. Assim, ele mudou a política de saúde mental, né? Sobre o que nós estamos falando agora. Mudou a política de assistência na atenção básica. Mudou a política de compra de medicamentos pelo SUS. Com isso, conseguiu uma redução gigante nos gastos que o SUS tinha com compra de medicamentos. Enfim, ele foi um ótimo gestor. E é interessante porque eu me lembro de uma ocasião de estar com ele numa reunião e é isso, né? Ele estava mexendo ali na política da atenção básica também, porque muitas dessas políticas públicas na área de saúde, Elson, não só política de saúde mental, mas elas são construídas muitas vezes, infelizmente, mais baseadas em questões de entendimento, questões ideológicas, do que sobre questões técnicas. Ou científicas. Científicas, evidências. E é interessante, né, porque por conta disso, então, o que acaba acontecendo é que muitas dessas políticas elas acabam não se adequando às reais necessidades das pessoas, porque tem muitas questões ideológicas envolvidas nisso tudo. E é interessante porque aí eu estava numa reunião lá com o ministro e tinha um pessoal ali que cuidava da política da atenção básica, e ele estava ali, cara, angustiado, porque, caramba, ele queria mexer na política da atenção básica, mas aí tinha uma questão aí você disse, né? Uma questão inercial, então a inércia ali, né, cara, imperando. E aí ele falou, né? Ele falou, eu acho tudo isso muito engraçado, né? Porque a hora que você pergunta para as pessoas como é que está a política de atenção básica, né? Aí todo mundo fala, não, pô, tá cheio de problema, tem problema aqui, problema lá. Como é que está a política de saúde mental no Brasil? Ministro, está com problema aqui, problema lá. Caramba, então tu está com problema, vamos mudar, né? Opa, não, mas também não é assim, né? Mudar também. Mudar, não vamos, tá querendo demais. Né? Aí, então, era isso, né? Por quê? Uma série de questões. Então,
E essa questão aí, então, que você estava falando, né, da inércia, de deixar meio tudo como está, isso daí é uma coisa que é bastante complicada. Então, assim, para você tirar, né, uma política de um trilho e colocar no outro, Nossa. é extremamente complicado. Por que isso? Porque tem muita gente que também se beneficia disso. Você está falando da questão de recurso, né, de falta de recurso. Na verdade, no Brasil, na minha opinião e do que eu vivi na gestão pública, aí a gente tem alguns problemas. Primeiro que é verdade, assim, a gente não tem a quantidade de dinheiro que a gente deveria ter. Ou seja, então, o orçamento, por exemplo, para a saúde pública no Brasil é um orçamento que deveria ser maior. Por lei deveria ser maior, inclusive, né? Não, mais pela Constituição devia ser maior, né? Porém, aí tem outras questões que entram nisso. Então, o dinheiro é pouco, né? Ou seja, o dinheiro não é o tanto que deveria ser. Depois, em cima disso, existem problemas de gestão, ou seja, muitas vezes a gestão do recurso se dá de maneira ineficiente. Depois, como nós já conversamos, existem as questões ideológicas que atrapalham muito a execução de várias políticas públicas na área de saúde no país. E, por fim, tem a corrupção, que faz com que muito dinheiro não chegue efetivamente na ponta. Então, você não tem o dinheiro que deveria ter, quantidade de dinheiro que deveria ter, a gestão desse dinheiro muitas vezes não é das melhores, as questões ideológicas acabam permeando e atrapalhando a execução de políticas públicas efetivas e a corrupção que detona tudo. Então, o cenário ele é bastante complexo. Talvez o que me dá um certo conforto, de certa forma, é que você fala assim, então vamos pegar esse dinheiro todo, vamos dar para uma multinacional americana que lida com saúde e ela vai implantar a saúde americana aqui, pública. E a gente está ferrado porque é pior que a nossa, né? É duro, é difícil, né? Não é difícil, assim, o cenário é complicado. O SUS, de verdade, eu acho que foi um grande avanço, né? Se a gente pensar para um país como o Brasil, né? Um país com uma série de dificuldades, né? Dificuldades históricas, conseguir implementar um serviço de saúde que tem pelo menos como objetivo ofertar assistência universal para as pessoas. Isso daí é um grande avanço que nós tivemos no país. Porém, existe uma série de dificuldades, né? E que perpassam várias coisas. E aí é interessante, ainda falando sobre algumas histórias lá de Brasília, né? E essa inércia, né? Uma coisa difícil, porque existem também vários interesses, né? E muitas vezes não são interesses dos mais nobres, né? Então é uma corrupção menor, assim, né? E às vezes isso acaba travando um pouco que as coisas avancem, né? Esses interesses menores, mais mesquinhos das pessoas que muitas vezes operam algumas coisas dentro dessa estrutura grande, né, das políticas públicas de saúde. Então eu me lembro que uma ocasião o ministro Ricardo Barros também estava, enfim, né, às voltas ali com uma mudança, eu não me lembro exatamente, eu acho que era na política de segurança alimentar, enfim, de alimentação, e ele queria mudar uma portaria ali, né, que ele tinha identificado juntamente com alguns grupos que precisavam que precisava ser ajustada essa portaria para melhorar, né, enfim, o acesso das pessoas à alimentação mais saudável, enfim. E aí é interessante, né, porque o grupo técnico que estava lá dentro do ministério era um grupo técnico que estava visivelmente trabalhando contra, né, por interesses os mais mesquinhos, assim, né. E aí era interessante, né, porque ele chegava nas reuniões e sempre aparecia ali uma dificuldade, um problema, alguém que deveria ser consultado e que ainda não tinha dado retorno e tal. E aí,
uma certa reunião, acho que ele já estava farto disso tudo, ele falou, pô, vamos publicar, publica logo essa portaria, pô, dane-se, entendeu? Se vai estar com problema, depois se tiver algum problema a gente publica outra vez, mas o que não dá é ficar nessa inércia, né? Nesse negócio que não vai, que não desata, né? Então tem essas várias, esses vários interesses aí, né? Que muitas vezes dificultam com que ações efetivamente importantes acabem indo para frente, né? Então é muito importante, né, para as pessoas que talvez estejam nos ouvindo aqui, que se interessem por se enveredar por essa área da gestão, né, da gestão As pública, políticas públicas, que possam entender, né, que existem efetivamente mais dificuldades do que facilidades. Tem que trabalhar em terapia a tolerância à frustração, né, querido? Mas é possível avançar em que pese essas questões todas. Mas, de verdade, né, para você avançar, você precisa de resiliência, perseverança, couro grosso. E, na verdade, sabe o quê? Efetivamente, você precisa de muita vontade, né? Você precisa querer, você precisa estar envolvido com aquilo que você está fazendo, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque eu tive uma outra experiência, então eu fiquei no Ministério da Saúde 2 anos, depois eu fui para o Ministério da Cidadania, né? Na outra gestão do governo federal. E foi interessante porque eu tive a oportunidade, né, de construir uma secretaria. Essa daí, então, uma experiência que é super interessante, porque não existia, né? Não existia uma estrutura dentro do governo federal com cargos, enfim, com possibilidade de fazer coisas. Então, existem os mais variados interesses ali, né, em jogo. E uma coisa que é interessante, né, que a gente teve a oportunidade de fazer lá no Ministério da Cidadania, foi então construir essa estrutura nova dentro do governo federal, e com uma coisa que não é comum acontecer, né? Eu tive a liberdade de colocar pessoas lá dentro, porque você sabe que muitas vezes os cargos são todos loteados, né? E eu tive a oportunidade, assim, recebi de verdade carta branca, assim, para poder colocar as pessoas. E eu tive a oportunidade, então, de escolher pessoas para irem para lá. E eu consegui levar para dentro dessa nova secretaria pessoas muito envolvidas com o tema, com a causa da nova secretaria. E é interessante porque muitas das pessoas foram para Brasília com essa missão. Então, por exemplo, eu tinha um camarada que trabalhava comigo, ele começou a ser, inicialmente lá sendo o meu assessor, depois ele era um cara tão envolvido ali que a gente acabou conseguindo promovê-lo lá para diretor, né, da secretaria. Ele é um cara do interior de Pernambuco, que foi para Brasília para trabalhar com a gente. Teve uma outra pessoa que saiu de Minas Gerais e foi para Brasília para trabalhar com a gente. Ou seja, pessoas que se dispuseram em determinado momento das suas vidas, né, de se envolver numa causa. E isso é uma coisa que é muito importante, né, no meu entendimento, nessa experiência que eu tive em Brasília, do envolvimento das pessoas. Ou seja, o quão importante é quando as pessoas efetivamente acreditam naquilo e se dispõem, né, a abrir mão de algumas coisas para se doar a uma causa, a uma coisa que está andando. E aí então nós conseguimos, né, também, tal qual fizemos lá no Ministério da Saúde, mudando a política de saúde mental, nós conseguimos, com esse grupo de pessoas, com o envolvimento dessas pessoas todas, mudar a política nacional sobre drogas. Né? Depois nós conseguimos uma outra mudança importante também, que é bastante difícil, né, de conseguir, que é a mudança de uma lei federal. Nós conseguimos publicar uma nova lei de drogas, né? Que aí então é uma situação
mais fora difícil do possível. não, e mais fora do que a gente é acostumado a viver como médico, né? Ou seja, porque para você aprovar um projeto de lei no Congresso Nacional, aí então a exigência que tem de articulação, conversa, pressão, para fazer com que os parlamentares realmente enxerguem aquilo como sendo necessário e tal. Mas como é que foi isso aí? Você estava dormindo à noite, acordou no meia-noite, vamos mudar essa lei. Então, essa não teve nenhum pedacinho de você que falou assim, não, querido, não, tá tranquilo, toca a vida aí, meu filho. Na realidade, existia um projeto de lei, né, enfim, em curso no Congresso Nacional, e que era um projeto de lei, porque existem vários projetos de lei no Congresso Nacional sobre as mais variadas temáticas. E projetos de lei que empurram a coisa mais para cá, projetos de lei que empurram a coisa mais para lá. Existia um projeto de lei no Congresso Nacional tramitando que se alinhava com o que nós achávamos, né, que era importante para que nós pudéssemos, nessa parte mais específica que eu cuidava ali no governo federal, que era prevenção às drogas e assistência às pessoas com dependência química, esse projeto de lei ele se alinhava bastante com o que nós tínhamos como objetivo entregar, executar dentro do governo federal. Então, o que acabou acontecendo é que o governo federal acabou entrando em campo, usando a sua força para fazer com que esse projeto de lei caminhasse, né? Entendi. Porque é isso, né? Assim, dentro do Congresso, muitas vezes você não precisa propor nada novo, né? Existem coisas ali já andando. E esse projeto de lei era um projeto de lei que estava lá, engavetado, né? Era um projeto de lei do ministro Osmar Terra, que ele tinha apresentado ainda como deputado federal. E era um projeto que se alinhava com o que nós acreditávamos que deveria ser feito na área de assistência às pessoas com dependência química. E aí nós, então, entramos em campo para poder executar essa ação. Eu estou falando disso, né, e fazendo um paralelo aí com a questão do envolvimento. É interessante, né, porque várias pessoas da nossa secretaria foram até o Congresso Nacional, né, para conversar com os parlamentares, para discutir o projeto de lei com os assessores dos parlamentares, discutir as questões técnicas, implicações. Então, é isso. Então, isso daí é uma coisa que, de verdade, foi surreal, totalmente do que a gente está acostumado aí do nosso dia a dia na academia, de fazer um artigo e publicar, de ter um aluno de mestrado, doutorado, ou na assistência, se atender um paciente e tal, ou fazer gestão de um serviço, né? Tá ali você... O que é mais barato você ter 2 enfermeiros no plantão, um no final de semana? Então, é uma coisa totalmente diferente. Tá lá você discutindo e vendendo a ideia da política pública de drogas pro deputado Tiririca. Isso, e o camarada tem que... Porque essa é uma outra questão interessante, Nelson, porque o político também, que vive de voto, no meu caso não, eu não vivo de voto, então é claro que eu tenho como objetivo, dentro daquilo que eu entendo como sendo o mais apropriado, como sendo o melhor a ser feito, eu tento, obviamente, com as minhas ações, ajudar o maior número de pessoas possível e, com isso, obviamente, agradar o maior número possível de pessoas, né? Mas eu não tenho, né, como um técnico político, né, que não depende de voto para estar lá e para voltar para lá, eu não tenho esse interesse mais íntimo ali das minhas ações, eu não tenho interesse ligado ao voto necessariamente. Aprovação popular. E é interessante porque a hora que você vai discutir com um político, né, e é justo isso, né, uma das coisas que o camarada pensa logo de cara bom,
isso daí vai me dar voto, isso daí vai me tirar voto. Vai agradar a minha base. Esse tema é um tema que tem a ver com a minha base, eu não tenho nada a ver com isso, então eu vou entrar numa dividida para quê? Numa dividida para quê? Ou seja, isso daí não vai acrescentar em nada. O camarada às vezes até consegue compreender que aquilo que você está levando para ele é interessante, é importante, vai ajudar as pessoas e tal. Mas se ele não enxerga nenhum dividendo político ali, ou seja, se ele não enxerga... Meu tempo é limitado. Desculpa, doutor Querino, meu tempo é limitado, minha energia é limitada. Exatamente. E tem outra coisa, Nelson. O que o camarada vai gastar, né, com aquilo, às vezes, o cara gastar prestígio político mesmo, o cara gastar bala com aquilo. Então, assim... ele também, né? Ele tem uma guerra particular ali, né? Então ele às vezes precisa guardar munição para outros enfrentamentos, para outras batalhas. Então, aquilo lá, apesar de ele às vezes identificar como sendo importante, como você disse, não vale a pena entrar nessa bola dividida. Mas o que eu estava querendo dizer é que para você fazer esse trabalho todo, né, é muito importante que você tenha também um time, né? Do mesmo jeito que lá no CAISM, né, pô, você tem um time, tem as pessoas que estão com você, que comungam das mesmas ideias, dos mesmos objetivos. Tá? A hora que você vai para esses enfrentamentos, para esses embates, todos, você precisa ter uma equipe muito forte e comungando dos mesmos ideais e uma equipe disposta a se doar. Né? Entendi. Então eu falei, por exemplo, aí, né, a gente falou do Rafael Bernardon, que é uma figura muito importante. Falamos lá do Edu Cabral, que veio do interior de Pernambuco para Brasília, né, para tentar fazer a diferença. Falamos da Cláudia Leite, que saiu lá de Minas Gerais para Brasília, e outros tantos, né, que trabalharam. Mas acho que uma outra coisa que é importante, né, que parece meio chover no molhado, né, e falar meio obviedades, mas não é. Você não consegue fazer nada sozinho, né? Então, assim, você precisa tá com gente no seu time. E a outra coisa também, Elson, que vale a pena conversar aqui, é que você precisa de apoio. Você precisa de apoio político. E nessa caminhada também, eu contei com apoios políticos importantes, né? Por exemplo, do movimento médico, né? Então, desde o primeiro momento fechado com a gente, todas esses enfrentamentos, essas batalhas todas, Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos, Academia Nacional de Medicina. Por exemplo, quando nós fomos mudar a Política Nacional de Saúde Mental, as entidades médicas, por exemplo, todas elas fizeram manifestações formais, né? Não é só um apoio de bater nas costas, não. Parabéns. Vai indo que eu estou te vendo, né? Não. Foram manifestações por escrito, né? Dando apoio às mudanças, porque isso é importante, né? Se você tem entidades, né, sérias como essas, te dando sustentação, te dando apoio, é diferente. Os outros atores que você precisa convencer, né, para entrar na batalha com você, na batalha política com você, a hora que o camarada olha e vê que o seu time é um time de peso, isso ajuda bastante também. Então, também contar com apoio político, né, de vários segmentos. Então, eu estou contando do segmento médico, mas a gente tinha apoio de entidades representativas de pacientes, de familiares de pacientes, várias entidades acadêmicas se manifestaram de maneira favorável. Por exemplo, o próprio Departamento de Psiquiatria da Unifesp fez uma manifestação formal, né, de apoio às mudanças na ocasião, né, em 2017, da política de saúde mental. Então, assim, ter esse apoio, essa sustentação também é muito importante, né? E tudo isso tem que ser construído, né? Ou seja, você tem que chegar nas pessoas, convencer as pessoas, mostrar que é importante e tal. Enfim, só para contar um pouco desse trabalho, assim, né? Que às vezes fala, não, pô, então mudou a política, não, mas tudo isso é uma construção, né? Que você tem que ir construindo, e a hora que chega lá, na reunião da Comissão Intergestora e Tripartite, aí, como você falou,
aí já está tudo combinado, né? Mas, assim, mas na verdade foi quase um ano de construção para chegar naquele momento. Nossa, Quirino, impressionante, cara. E aí essa conversa, talvez até muito por um interesse meu e curiosidade minha em querer aprender dessa área que é tão misteriosa, né, para gente que está na medicina, pouco exposto a essas questões que são tão importantes, né? Então, minha admiração por você, por essa dedicação, trabalho que você executou. Agora, a gente falou um pouco o santo, mas não contou o milagre, né? E aí, a gente vai precisar conversar outra vez, você me contar, talvez a gente falar o seguinte: então, qual é a melhor política de saúde mental? Qual é a melhor política de combate às drogas? O que você acha? Como o próximo episódio. O próximo episódio? Caramba! A gente já tá no tempo aqui. Caramba, então você deu uma instigada então já pra gente engatar no próximo. Pra gente marcar outro, senão... Mas é fantástico, querendo assim, aprendi um monte, sabe que eu tenho admiração por você desde quando te conheci. É recíproca, você sabe disso. Eu sei lá, recém saído da residência, ali perdido, me designaram para ser delegado na Assembleia dos Delegados da Associação Brasileira de Psiquiatria, aí colei no Dr. Quirino Cordeiro ali, o Dr. Quirino me deu apoio ali na minha ansiedade juvenil. Mas é importante, e é isso, né, Elson? Pô, de verdade, eu falei um pouco sobre isso na nossa conversa. Esse trabalho em grupo, em equipe, hoje, né, a gente faz parte, né, de um grande time aí, né? Agora a gente está na SPDM fazendo gestão, né, de vários serviços de saúde. Então você está lá no CAISM, estou no Hub, e aí a SPDM hoje faz gestão de serviços Não, centenas, né? Se vai contar as UBS, CAPS. Mas hoje, assim, São Paulo. Os serviços de saúde mental, aqui em São Paulo, serviços robôs, tem o CAISM, né? Que é um serviço fantástico lá, que você está à frente, que hoje é a sede do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, tem o Hub, tem o VET, tem o Lacan, eu adoro tem o AMI da Vila Maria. Eu adoro o CAISM. Adoro o Departamento de Psiquiatria da Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, mas eu tô achando que esse meu cargo, ele não, nesse momento, ele tem um prestígio menor do que quando você era diretor, né? Não sei se é uma questão da aura de quem ocupa o cargo, assim. Não é. Mas não é de jeito nenhum. Eu tô ali perto da bactéria ali Não tá não. No esterco do cavalo ali. A gestão de um serviço como esse, por exemplo, do CAISM, que você está à frente, é fundamental, né? Porque se você não faz a gestão desse serviço, nenhum professor vai conseguir dar aula, nenhum professor vai conseguir fazer suas pesquisas. Então isso daí é fundamental para que as coisas aconteçam, porque senão nada anda, né? E eu sei disso porque eu tô lá, né? Por exemplo, a gente está gravando aqui, né? Para quem não sabe, né? Hoje é terça-feira à noite, a gente está aqui. Amanhã à tarde eu vou estar lá no CAISM dando aula para os alunos do terceiro ano, da faculdade. E eu só posso fazer isso, os alunos só podem se beneficiar, né? Porque tem espaço. Tendo aula prática, né? Que amanhã a gente vai ter lá na enfermaria do CAISM com os alunos, vou levar eles lá para entrevistar o paciente, depois discutir o caso. Se a gente tem um serviço, né? Se o serviço está sendo bem gerido, se as coisas estão funcionando, porque sem esse espaço as coisas não andam. E é interessante, né? Eu tenho conversado com vários colegas lá do departamento. Eu não tenho dúvida, Elson, de que o departamento de psiquiatria se beneficiou assim sobremaneira de ter conseguido esse espaço, ter conseguido o CAISM. O departamento de psiquiatria da Unifesp, já sabe disso, sempre foi um departamento importante, com figuras brilhantes. Mas desde 2018, né, que o departamento foi para lá, e principalmente depois que você chegou para ser o gestor daquele serviço, eu não tenho dúvidas que o departamento ganhou muito, né?
Então, só estou te falando isso porque acho que é importante a gente registrar, né? Isso porque muitas vezes, né, as pessoas não têm a dimensão exata, né, de como que a gestão do serviço é importante. E é importante para várias para várias finalidades. Então, é importante para que o paciente receba o tratamento mais apropriado possível para o seu problema. É importante para que as pessoas possam se capacitar naquele serviço. É importante para que, no serviço acadêmico, né, para que pesquisa científica de qualidade seja realizada lá dentro. Eu circulo bastante lá no CAIS por conta do departamento, sei lá, e eu vejo a quantidade de grupos de pesquisa, né, executando as suas ações lá dentro, né? Então, tudo isso para dizer que a gestão é fundamental e você tem feito um trabalho fantástico lá, né? Papo de amigo, né? Não, eu acho que o trabalho é bem feito, mas a gestão é tão complexa, né, cara? Porque, assim, você melhora uma coisa e aí você vai olhar assim, tem 10 mil coisas para melhorar, né? Aí você melhora uma, melhora outra, melhora outra. Tem uma coisa da frustração de... Putz... melhorou 20 coisas, mas e as outras 1000? Lá no Hub, faz uns 2 dias, teve um colaborador nosso ali que tá com problema de saúde e tal, ele teve que se afastar do trabalho, e ele foi até lá, né, conversar comigo, e estava chateado, porque ia ter que se afastar para poder fazer um tratamento e tal. E ele estava preocupado, né? Caramba, pô, mas eu vou sair agora, vou deixar coisas para trás. Eu falei para ele, meu irmão, fica tranquilo, quando você voltar, essas coisas vão estar tudo aí. Vai estar tudo aqui para você fazer. Então, não tenha pressa, cuida da sua saúde. Na hora que você voltar, vai estar tudo aqui, a gente vai continuar aqui. Então, tudo isso para dizer que, por mais que a gente faça, por mais que você se entregue e tal, sempre vai ter coisa para andar. Quer ver um negócio que assim, de verdade, uns 4 anos atrás, para mim seria impensável. Tem computador em todos os consultórios no hospital público, né? Assim, tudo bem, enfim, acho que é o barateamento da informática e tal, né? Mas para mim era isso. Agora, putz, mas tá com computador em todo o consultório, mas tem consultório que tá sem impressora. Aí tipo, você resolve um problema, mas tem outros, e o recurso é limitado. E o consultório que ficou sem impressora, quem atende lá fica pé da vida porque está sem impressora. Eu acho que isso que é uma coisa interessante, né? Eu acho que você está trazendo aqui, né, para quem está... 90% tem impressora, mas os que estão sem impressora, o cara atende lá e tem que imprimir lá no outro consultório, dá um trabalho. Tá? Mas é isso que é interessante, pô, a gente está aqui, né, nesse papo. Pô, cara, e você tá grilado, você tá, preocupado, você tá inquieto, porque, caramba, tem uma coisa ali que precisa ser melhorada. Eu tenho certeza que você vai atrás para tentar dar conta disso. E acho que é isso que é importante também, né? A gente falou de várias questões aí que são importantes, né, dentro da gestão pública, foi o que a gente conversou bastante hoje aqui, mas em qualquer área, da vida que você está envolvido, né, que essa inquietação, né, você estabelecer algumas coisas na vida como quase uma missão, como uma prioridade e coisa que mexe com você e que você fala, não, caramba, eu vou lá e vou resolver isso. Essa é uma outra característica que é fundamental. E não é só para o gestor de serviço, não é só para o gestor público, é para qualquer pessoa, né, na sua vida, né? Porque as coisas com as quais você se envolve, caramba, isso daí tem que te incomodar, né? Você tem que ficar inquieto, você tem que ficar inconformado quando as coisas não saem exatamente do jeito que você falou que pensou que tinha que sair. E quer saber de uma coisa, meu? Você vai ficar, se Deus quiser, muito tempo lá no CAISM, sempre vai ter coisa a fazer, porque faz parte, você sempre vai querer melhorar, sempre vai ter coisa... Daqui 10 anos vai ter impressora atingir. Em todos os cursos. Não tenho dúvida, e vai ter muito mais coisa. Por quê? Porque assim, as coisas não têm fim, né? Então, política pública, você tem que aprimorar sempre, a gestão de uma unidade de saúde, você tem que melhorar sempre. Se você está no seu serviço privado, no seu consultório, você tem que melhorar sempre, entendeu? Sempre buscando o melhor. Então, mas eu acho que é essa inquietação também que é
é importante, né? Que é importante para que você possa, enfim, seguir crescendo na carreira. Tá? Não, adorei, cara. Assim, Maravilha, pô. Tem 1000 coisas pra gente falar. Ficou pelo menos uns 2 episódios aí pra gente fazer contigo depois. Beleza. Mas o principal é esse, né? Assim, então, vamos falar o milagre, né? Como é que é essa coisa de política de saúde mental? Por que isso é relevante na vida das pessoas? O que mudou antes? Qual é essa mudança de agora? Eu acho que isso é fundamental, assim, fundamental. E é importante, né, Elson, a gente aproveitar aqui, política de saúde mental, né? Os transtornos mentais têm uma prevalência super importante na população, transtornos mentais e dependência química, então prevalência muito grande na população em geral, causa uma série de desajustes, problemas na vida das pessoas, né? Então são doenças extremamente prevalentes nas pessoas, que causam muitos problemas, mas se forem detectados, né, esses problemas, e se as pessoas tiverem acesso ao tratamento, você muda o jogo. Muda a trajetória, né? Muda a trajetória da vida da pessoa. Então, por isso é importante, né, a gente está tão ligado nisso, né? E buscando cada vez mais, através das pesquisas, através da capacitação de recursos humanos, através de gestão de serviço, através de políticas públicas, ajudar com que as pessoas possam ter acesso ao tratamento de qualidade, porque se muda o jogo, né? Se muda a vida, se muda a trajetória de vida das pessoas quando você consegue encaixar ali um tratamento, um cuidado apropriado, né? Não, isso é fascinante mesmo, né? Esse tratamento no momento oportuno, né? Óbvio que tem todos ainda antes do tratamento, né? Promoção de saúde, prevenção, né? Mas a gente tem tanta carência que só da gente conseguir fazer um tratamento na hora certa já seria você conseguir identificar, né, de maneira precoce, um camarada... Primeiro episódio psicótico. Primeiro episódio psicótico, né? Ou tratar precocemente o primeiro episódio depressivo, que provavelmente você vai fazer uma boa psicoterapia ali e é isso, assim, né? Se ajudar, por exemplo, um cara que está começando a ter problema com drogas, né? Um camarada que tem uma vida mais difícil... Se você identifica o problema com droga, você consegue identificar de maneira precoce, intervir de maneira precoce. Caramba, você vai ajudar esse cara a não ir morar na rua, né? Você vai ajudar esse cara a não ir morar na Cracolândia, né? Então é muito importante, né, a gente ter essas questões em mente, né? Sim. Então por isso que, falando da importância disso tudo, é isso, né? É de você ajudar a mudar a vida das pessoas, né? Fantástico, querido. Parabéns pela sua trajetória aí. Eu sou um fã seu de muitos anos. E fico muito feliz da gente ter essas parcerias e poder estar circulando aí nos mesmos espaços. Sem dúvida. Eu fico muito contente de estar cada vez mais próximo a você. Mas agora, depois que voltei de Brasília, nesse ano e meio aí lá no Hub, agora a gente dentro dessa grande família SPDM. Então a gente e departamento de psiquiatria, Escola Paulista de Medicina. Departamento de psiquiatria, né? Hoje, por exemplo, a gente estava conversando, né? A gente teve uma reunião com os docentes do departamento. Então esse convívio aí com você, para mim, é sempre muito prazeroso. E semana que vem eu te espero lá no Hub, né? Você vai estar falando pra gente lá sobre prevenção de suicídio. Enfim, promoção de saúde, né? Essas mudanças de perspectivas, de encarar as coisas. Hein? Isso aí é um pouco poético, viu? Se prepare. Maravilha. Beleza, queridão. Obrigado. Valeu, Elson. Obrigado, meu irmão. Valeu, meu. Obrigado, com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen Podcast e a gente se vê no próximo vídeo.